Olá, eu sou a professora Sandra e hoje nós vamos falar um pouquinho de literatura, Iniciando então sobre a história da literatura. A história da literatura, ela estuda os movimentos literários, os artistas, as obras ao longo do tempo, conforme o contexto histórico. Então, assim, a literatura, ela está estritamente ligada com a história, porque é de acordo com o contexto histórico, é de acordo com o período que aqueles autores, que aqueles escritores estavam vivendo, que eles vão expressar o seu pensamento, que eles vão conseguir colocar na leitura aquilo que está acontecendo, aquilo que está vivendo, expressando aquilo que eles estão vivendo. E a história da literatura, ela começa lá na era medieval com o trovadorismo. E de acordo com as características, as semelhanças de um período, são criadas as escolas literárias, ou também a gente pode chamar de períodos literários, que vão mudando de acordo com o tempo, vão mudando de acordo com o pensamento do homem. Vamos falar um pouquinho agora então sobre o que seria o estilo individual e o estilo de época. Para começar, o que é estilo, Se eu digo assim, aquela pessoa tem um estilo legal de se vestir, tem um estilo legal de andar. O estilo são as características, de alguém. É o modo de aquela pessoa agir, é o modo de aquela pessoa se comportar. Então, o estilo individual, ele vai ser um conjunto de traços que permitem identificar a maneira própria de cada pessoa se expressar. O estilo individual, então, ele é o estilo de cada escritor, de cada autor. É a maneira como aquele autor vê as coisas e se expressa na sua literatura, certo? Já o estilo de época, então, ele tem a ver com o estilo que predomina nas manifestações culturais de uma determinada época, De acordo com aquela época, vão se ter características semelhantes na literatura, E isso vai determinar, então, o estilo daquela época, tá? Então, hoje nós vimos um pouquinho, então, sobre a história da literatura e o estilo individual e o estilo de época. O estilo individual, então, que é o estilo de cada autor, o estilo de época, que é o estilo de uma determinada época que vai definir, então, a escola literária. Por hoje seria isso, então. Desejo a todos bons estudos e até a próxima!